Em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar a nossa mente, nosso coração cativo ao Teu reino nessa noite, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para que a gente viva hoje. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Hoje, missionários, uma frase de toda a peça me chamou muita atenção. Muitas coisas que eu ouvi e vi nessa peça, uma frase me chamou muito atenção, muito. Você acha que já cumpriu todas as missões? Você acha que você já cumpriu todas as missões? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. No livro de Atos, capítulo 9, muitos aqui conhecem a história da conversão do apóstolo Paulo. E a partir do versículo 6 nós vemos uma história muito interessante. Atos capítulo 9, versículo 26, diz o seguinte: tendo Paulo chegado a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Queria que você pulasse para o versículo 30. Atos capítulo 9, versículo 30. E o texto diz: e os irmãos, porém, quando o souberam, acompanharam-o até Cesareia e o enviaram até Tarso. Eu não sei se você está bem contextualizado dentro dessa história. Paulo era um homem que perseguia os cristãos. Um homem que tinha uma carta que poderia matar os cristãos. E aí, no caminho de uma cidade para outra, Deus encontra com ele, fala com ele diretamente e ele se converte. A Bíblia diz que a luz foi tão forte que ele ficou cego. Foi conduzido até um local. Deus falou com um homem chamado Ananias: vai lá na casa tal, no lugar tal, porque um homem chamado Saulo vai estar lá. Ananias diz: quem? Saulo? Aquele que persegue os homens e mata os profetas? Deus disse para Ananias: é esse mesmo. E Ananias diz: não vou. Deus diz: vai lá, porque ele é para mim vaso escolhido. Ananias obedece. Vai lá, ora, Paulo volta a enxergar novamente. O texto continua e chegamos até aqui, onde Paulo simplesmente tenta ser sociável, onde simplesmente Paulo tenta estar com os irmãos, e os irmãos dizem que não querem estar com ele. Porque os irmãos têm medo. Porque os irmãos temem se ele realmente se converter. Mas mais do que isso, mais do que temer, os irmãos de bom grado se reúnem com ele, pegam Paulo, vão até uma cidade portuária e pagam uma passagem para ele de barco da sua cidade novamente. Nós não queremos você aqui. Você pode voltar para sua casa. Você é de Tarso, né? Volta para lá. Não queremos você aqui. Mas é interessante que Barnabé tentou, né? Os irmãos rejeitaram o apóstolo Paulo e Barnabé tentou, chegou, se aproximou dele, acompanhou, levou ele até os apóstolos, porque os discípulos não quiseram receber, nem chegar perto dele.
Aí o Barnabé viu aquela situação, chegou próximo dele, virou amigo dele, e tentou, numa última tentativa, falar assim: não, quem lidera não vai fazer a mesma coisa do que quem é liderado. Quem é liderado já excluiu o apóstolo Paulo, ou só o Saulo, né? Porque até então eles não sabiam que Paulo iria se tornar. Quem era liderado rejeitou ele, mas quem lidera não vai rejeitar, né? Não vai, ou não pode, ou não deveria. Mas aí o Barnabé, ele ficou um pouco frustrado, porque mais do que isso, quem liderava orientou seus discípulos a enviar o Saulo de volta para a cidade dele. Fez pior do que dever. Mas interessante, se você avançar a Bíblia só um pouquinho para frente, 2 capítulos depois, Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. 2 capítulos depois, a igreja apostólica daquela época, entendendo que Barnabé era um homem importante, entendendo que Barnabé, não sei se você sabe, mas Barnabé significa filho da consolação, entendendo que Barnabé era um homem importante, era um homem ungido, era um homem de Deus, a igreja apostólica daquele tempo resolveu enviar Barnabé para uma viagem missionária, porque ele era um homem de Deus. E quando o enviou, a primeira coisa que Barnabé fez está escrito no versículo que você abriu. Atos, capítulo 11, versículo 25. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Quando a igreja enviou o santo Barnabé, o grande homem, o do dízimo maior, e realmente Barnabé era muito rico. Muito rico. Não tinha pouco dinheiro, ele tinha muito dinheiro. E se você for ler a história de Barnabé, Barnabé doou o seu dinheiro para a igreja local. Pastor, membro melhor que esse não existe. O cara era justo, conhecia a palavra, era amoroso, discipulador e rico, e pegou toda a sua riqueza e doou para a igreja. É o melhor membro que nós temos na igreja. É esse que nós temos que investir, é nesse que nós temos que acreditar. Ele é o melhor. Tem que enviar alguém, envia Barnabé. Tem que honrar alguém, honra Barnabé. Tem que levantar o nome de alguém, levanta o nome de Barnabé. Barnabé é o cara. E aí, quando levantaram Barnabé, honraram Barnabé, deram um título para Barnabé, deram uma missão para Barnabé, falaram assim: Barnabé, você é o cara, nós acreditamos em você. O que é que você vai fazer agora? Barnabé disse: eu vou fazer, eu vou desfazer o que vocês fizeram, eu vou atrás daquele que vocês mandaram embora. Porque de repente, para vocês, eles não serviam nada. Ele era só um homem que vocês tinham medo, ou medo dele matar vocês, ou medo dele se tornar um homem melhor do que vocês. Porque o versículo 9 diz que quando Saulo se converteu, ele pregava ousadamente por onde ele passava. Enquanto os apóstolos, os líderes, ficavam lá em Jerusalém, comendo, bebendo e dormindo, esperando, sabe lá Deus o que acontecer. E Jesus já tinha dito para eles que era para eles irem e pregar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, e eles ainda estavam em Jerusalém fazendo, sabe lá Deus o que? Esperando, sabe lá Deus o que? A ordem já tinha dada. A primeira ordem foi: fica, porque do alto descerá sobre vocês o poder para ser testemunha, aqui, ali e até onde eu vou enviar vocês. E o tempo passou e eles estavam lá, acordavam, oravam juntos, comiam juntos, dormiam juntos. Acordavam,
oravam juntos, comiam juntos, oravam juntos, dormiam juntos. Mas não foi isso que Deus mandou. E aí quando eles viram um homem que passava, por onde ele passava, primeiro que ele não estava em Jerusalém, pregou em outros lugares que não era Jerusalém, isso para eles já era difícil entender. Esse jovem vem da escola prega, vai para a escola prega, vem do curso prega, vai para o curso prega, ele tem que pregar na igreja. Ele tem que pregar quando a igreja for fazer evangelismo, aí ele prega. Por que ele prega em todos os lugares? Por que ele fica carregando? É esquisito, né? Um jovem que carrega os folhetos na mochila hoje. Porque a gente aprendeu que só deve entregar o folheto quando a igreja é reunida para o evangelismo. Então, para eles, isso era muito esquisito. E aí Barnabé diz, eu vou refazer aquilo que vocês fizeram errado. E foi lá buscar o Paulo. É interessante que, nesse contexto da história, pegando a base da peça, inclusive, a coisa mais importante é pregar, né? A função primária de um missionário é ir, né? E pregar. É ir e conquistar uma alma. É ir e resgatar. Mas uma das coisas que Barnabé fez, eu queria dizer para você, Barnabé não escreveu 13 livros, como Paulo escreveu. Barnabé não foi considerado um dos apóstolos, como Paulo foi. Barnabé não fez 4 viagens e pregou em todo o mundo conhecido, como Paulo fez. Barnabé não teve seu nome. Tem muitos crentes que nem conhecem Barnabé, nunca ouviram falar em Barnabé. Nem sabia que Barnabé estava na Bíblia. Mas todos os crentes conhecem o apóstolo Paulo. Um dos santos mais venerados da Igreja Católica é Paulo. O nome do apóstolo Paulo rompeu a história. Todos conhecem o apóstolo Paulo, mas nem todos conhecem um homem que deu tudo o que tinha, que colocou a sua honra em xeque, que colocou a sua glória, a sua oportunidade, que de repente poderia ser única, por causa daquela atitude de ir atrás daqueles que a igreja local enviou embora. A igreja local poderia decidir, dizer assim, não, você vai buscar ele, então nós vamos colocá-lo no seu lugar. Poderia! Mas ele abriu mão disso tudo e foi cuidar daquele que precisava ser cuidado. Querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo que essa igreja é uma igreja evangelista. E fico muito feliz por isso. Mas eu vou dizer, quantos anos essa igreja tem, pastor? 50? 59, 60 anos, vamos colocar um 60 anos de igreja. Eu tenho certeza absoluta que se 5%, não 10, não 30, não 50, não 5% das pessoas que entraram por essa porta sem nenhum tipo de evangelismo da igreja, ninguém convidou, ninguém entregou um panfleto, nada, zero. Se 5% das pessoas que entraram por essa porta dessa forma, sem nenhum tipo de evangelismo formal da igreja, ficassem na igreja, esse quarteirão aqui não cabia. Em 60 anos. O quarteirão aqui, que vocês têm, esse período aqui, não ia caber para o número de pessoas que iriam estar aqui dentro. Por que elas não estão aqui, pastor? Simples fato. Fatos todas. 100% das igrejas lutam contra o que eu vou falar agora.
a porta de saída é maior do que a porta de entrada. Todas as igrejas, sem exceção, pentecostal, tradicional, do poder, qualquer uma que você imaginar, estão orando e pedindo a Deus direção para saber como fechar a porta de saída. Porque entra 100 no ano, sai 99. Entra 100 no ano, sai 95. Não é. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: quem aqui duvida de que Deus quer encher esse lugar de almas e fazer 5 cultos no domingo? Quem aqui duvida disso? 5 cultos a ponto do pastor não aguentar, de tão cansado de pregar 5 vezes no domingo só. Aí tem que botar o seminarista, tem que botar o diácono, tem que botar todo mundo para pregar, porque ele não está conseguindo mais. Deus quer isso, mas a pergunta é a seguinte: será que cada um membro dessa igreja que está sentado hoje está disposto a cuidar de quem vai entrar para abrir a porta? Porque o pastor só não dá conta. Essa é a pergunta. A pergunta não é quantas pessoas você vai conseguir ganhar para Jesus no ano de 2015 ou 2016. A pergunta é quantas você vai conseguir cuidar. Porque eu não sei se você percebeu o que aconteceu aqui. O próprio Deus ganhou uma alma para Ele mesmo, uma alma que para Ele era importante. Esse homem é importante, eu vou ganhar ele. Deus ganhou e a igreja jogou fora. Irmão, não foi um pastor que ganhou a alma e a igreja jogou fora. Não foi o diácono que ganhou a alma e a igreja jogou fora. Não foi o jovem que ganhou a alma e a igreja jogou fora. O próprio Deus interviu na vida de uma pessoa, conquistou para ele, arrebatou aquela alma para ele, e a igreja simplesmente achou o homem que o Deus do céu saiu do seu trono e ganhou ele. A igreja achou ele desnecessário e mandou ele para casa de volta. Parece uma coisa de outro mundo, mas está escrito aqui na Bíblia, que a gente lê. E se talvez não tivesse escrito aqui, eu não acreditaria nisso. Se contasse essa história para mim, eu talvez não acreditasse, pastor. Mas está escrito aqui, eu preciso acreditar. A igreja simplesmente mandou um homem que escreveu 13 cartas que nós lemos hoje embora para casa. Um homem que viajou o mundo inteiro pregando, ensinando, ministrando, curando, libertando. Mandou esse homem embora. Meu Deus! Quantos Paulos nós temos mandado embora, gente? Quantos Paulos? O evangelismo é útil? Não, não é útil, não. É a missão da igreja. Se você se deixar como vento, a Bíblia diz que nós somos como vento, somos levados. Nós somos comparados com o vento porque nós não somos, ou não deveríamos ser, exatos de conduzir. Né? Vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. Vamos para a direita, vamos para a direita. É por isso que nós somos comparados com o vento. Nós não deveríamos ser pesados de conduzir. Deveria ser fácil conduzir a igreja. Falar assim, irmãos, vamos fazer isso, irmãos, amém, vamos lá. Mas por quê? Mas para quê? Mas aonde? Começa quando? Eu vou liberar? Para que isso? Na verdade, a pergunta que deve estar no nosso coração
é: a pessoa que está exatamente nesse exato momento do meu lado, ela precisa de cuidado? Será que eu conheço a pessoa que está do meu lado? Alguém ganhou, mas será que eu não posso cuidar? Alguém ganhou. Não necessariamente aquele que ganha, cuida. De repente ele ganhou e você vai cuidar. Entendeu? Não necessariamente. A Bíblia diz que tem um que planta, o outro que rega, mas quem faz crescer é o Espírito Santo de Deus. O meu e o seu objetivo não é fazer crescer. Esse é o trabalho de Deus. E o trabalho dele ele faz com maestria. Mas e o nosso? Semear é importante, nós temos semeado muito. A Jocum, em 2007, lançou uma frase que fez com que todas as agências missionárias do Brasil caíssem de pedra em cima da Jocum. A Jocum disse: o Rio de Janeiro não precisa mais ser evangelizado. Vamos tirar todas as bases missionárias da Jocum do Rio. Todas as agências missionárias, vocês são hereges, a gente sabia que você não era de Deus. Lá, vocês pentecostais, não sei o quê. Todo mundo caiu em cima da Jocum. E aí Jocum disse assim: por que vocês estão brigando comigo? Vocês sabem por que nós estamos tirando as nossas bases da Jocum? Por quê? Porque o Rio de Janeiro não precisa mais ser evangelizado. O Rio de Janeiro precisa ser discipulado. O Rio de Janeiro precisa de pessoas que cuidem de pessoas, não mais que preguem. Tem gente pregando na TV, tem gente pregando no rádio, tem gente pregando na praça, tem gente pregando a torto e a direito. Não precisa mais. O Rio de Janeiro precisa de gente que se levante e diz: eu vou cuidar. Se tiver que tirar carrapicho, eu vou tirar. Se cair, eu vou ajudar a levantar. Se cair a segunda vez, eu vou ajudar. A terceira, a décima, a quinta, a centésima. Se cair 100 vezes, eu vou estar aqui para te ajudar a levantar. Quantas vezes a igreja te enviar para Tarso, eu vou lá de volta te buscar. É disso que a igreja do Rio de Janeiro precisa, disse a Jocum. A pergunta que eu faço: a Jocum estava errada? Irmãos, sabe quantos milhões de desviados nós temos no Brasil? 40 milhões. 40 milhões de pessoas no Brasil que se consideram desviadas. Pensa nesse número. 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas em Tarso, pastor. Existe um lugar chamado Tarso que tem 40 milhões de pessoas esperando você, Barnabé. Dessas 40 milhões de pessoas, quantas você vai atrás? Para dizer: eu estou disposto a te ajudar. Eu estou disposto a caminhar com você até que você deixe de ser um bebê espiritual e possa comer comida sólida. Porque existem várias missões dentro de um propósito de guerra. Você pode ter uma missão de conquistar um lugar, você pode ter uma missão de proteger um lugar. Eu não sei se você viu o Soldado Ryan, Resgate do Soldado Ryan, mas dentro do filme de Resgate do Soldado Ryan você vê várias missões. Um grupamento protegia uma ponte, um protegia uma cidade, um grupamento ia buscar um homem, um grupamento protegia os tanques, um grupamento fazia isso, um grupamento mapeava o terreno, parte aérea. São várias missões, mas hoje a única que eu gostaria de tratar com os irmãos é a missão de cuidar. Querida, a igreja está cheia, e eu louvo a Deus por isso.
Talvez haja entre nós pessoas que não professam a mesma fé que nós. Talvez haja entre nós pessoas que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu queria dizer para você, você é super bem-vindo no meio de nós. Eu não sei quantos católicos, quantos espíritas, quantos ateus, de repente nós podemos ter no meio de nós. E eu queria dizer, você é muito bem-vindo. Quando os ciganos, a comunidade cigana tem crescido no Rio de Janeiro, no meio de nós, você é muito bem-vindo. E uma coisa que eu queria dizer para você, visitante, é que se você decidir ficar, uma coisa eu tenho certeza. Hoje, se levanta uma geração inteira de Barnabé nessa igreja que vai cuidar de você. Hoje. Já tinha. Sempre tem um ou muitos, mas hoje, uma igreja inteira de Barnabé se levanta para cuidar única e exclusivamente de você. Só de você. Eu não sei se você está ferido, ou foi atingido pelas flechas do mundo, ou pelas adversidades da vida, eu não sei. Eu não sei se você foi rejeitado, ou pela igreja, ou machucado. Existem muitas pessoas machucadas pela religião, machucadas demais, feridas por uma sociedade consumista, opressora, machista, muitas vezes feminista. Eu não sei como o seu coração está. Uma coisa que eu posso te dizer: se você nessa noite desejar colocar a tua vida à disposição de Deus, essa igreja hoje está cheia de Barnabé que vai cuidar de você, que vai amar você, que vai zelar pela tua vida, que vai te visitar, que vai saber o teu nome, que não vai te chamar pelo número. Ei, seu menino, moça, não, vai chamar você pelo nome, e não pelo nome que a sociedade tem te dado. Mentiroso, mentirosa, gordo, magro, baixo, alto, feio, fofoqueiro, fofoqueira, desempregado, preguiçoso, preguiçosa. Talvez a sociedade tenha te dado um nome, mas essa igreja não vai te chamar pelo nome que a sociedade tem te chamado, pelo nome que a sua família tem te chamado. Essa igreja vai te chamar de irmão. Essa igreja vai te chamar de amigo. Essa igreja vai te chamar de companheiro. Essa igreja vai chorar com você, porque a Bíblia tem ensinado para nós, como igreja, a chorar com os que choram. Eu não sei como Barnabé encontrou Saulo em Tarso, sabe por quê? Porque Saulo teve a vida mudada, teve a vida transformada, tentou se enturmar e não conseguiu, foi rejeitado. Eu não sei se Barnabé encontrou Paulo com o coração destruído. Eu não sei se Barnabé encontrou Paulo com o coração. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: Barnabé foi até Paulo, o resgatou, o encorajou e direcionou Paulo de novo. Seu lugar não é aqui, seu lugar é no mundo. O seu lugar é do meu lado. O seu lugar é na missão do nosso Cristo. Vamos, Paulo. Vamos, vem comigo. Vem comigo, que o seu lugar é no mundo. Vamos conquistar o mundo. Nós vamos alcançar o mundo para Cristo. Você nasceu para isso, homem. Vamos, vamos. Você nasceu para ser uma grande mãe. Você nasceu para ser um grande pai. Você nasceu para ser um grande homem, uma grande mulher. Você nasceu para ser um diretor, uma pessoa bem empregada. Você nasceu para isso. Hoje você pode estar passando por essa situação, mas nós vamos vencer juntos.
Foi isso que Barnabé fez. Eu não sei como o seu coração está, eu gostaria que todos curvassem a sua cabeça, fechassem os seus olhos e começassem a falar com Deus nessa noite, a falar: Deus, por que eu vim aqui? Para que eu vim aqui? Eu não acreditava mais em nada, eu não acredito, eu não confio. Será que eu vou abrir o meu coração para confiar em alguém? Será que eu realmente preciso ser amigo ou ser ajudado por alguém? Eu não preciso de ajuda, será? Eu não preciso de encorajamento, será? Eu não preciso de direcionamento, será? Eu não preciso ser resgatado por nada, será? Será? Será que você não pode ser um jovem mais bem-sucedido, mais alegre, mais feliz, mais amoroso? Será que você não pode ser mais amado? Será que você não pode ser mais respeitado? Será que você não pode encontrar nessa noite um ombro amigo para chorar as lágrimas que estão contidas dentro do seu coração? Será? Será que você não precisa de um Salvador na sua vida? Será? Cristo é real. Deus é real. Ele é real, acredite. Foi verdade. Ele morreu por você. Ele se deu por você. E fez de nós pessoas. Nós estávamos orando por você. Você que visita hoje a nossa igreja, nós estávamos orando por você. Nós nem conhecíamos você, estávamos orando por você. Nós não sabemos o seu nome, a única coisa que sabemos é que nós queremos te amar. Nós não sabemos onde você mora, mas nós queremos estar lá nos momentos de alegria e de tristeza. Nessa noite, a única coisa que eu gostaria era que você, como sinal de costume, levantasse a sua mão e dissesse: eu preciso de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu preciso de um amigo. Eu preciso ser cuidado. Eu preciso ser amado. Eu quero um Barnabé na minha vida. Eu preciso entregar a minha vida para ser achado por Deus e encorajado. Eu preciso de um ombro para chorar. Eu preciso acreditar em alguma coisa, em alguém. Eu preciso de mais esperança. Eu preciso do meu coração totalmente preenchido, com uma alegria que não vai embora depois que o meu dinheiro acaba. Eu preciso. A igreja ora por você. E eu vou orar por você também. Só preciso que você levante uma das suas mãos para eu conhecer você. Saber quem você é. Respeitar as suas decisões, eu vou respeitar o seu tempo, o seu momento, mas eu vou orar por cada um de vocês. Eu vou orar para que você volte aqui e para que você procure um Barnabé nesse lugar. Eu vou orar para que você seja um Barnabé. Porque eu creio que você é, eu creio. Eu vou orar para que você pise no lugar santo, para que você pise num lugar onde você
vai se sentir no lugar mais poderoso, mais maravilhoso da sua vida, que é o lugar da presença de Deus. E você nunca mais queira sair de lá. O lugar onde você vai fazer amigos. O lugar onde você vai se rasgar por inteiro. O lugar onde você vai se vestir com uma roupa que agrada a Deus. Aleluia. Vocês vão cantar? Pode cantar. Eu me rasgo no inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Essa Deus, Senhor, vem novamente. Eu mergulho na Ministra a minha vida. Faz de mim ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. Que a tua presença aumente significativamente dentro da minha vida. Aumenta, Senhor. Aleluia. Que a presença de Deus aumente na tua casa, na tua vida, no teu casamento. Aleluia. Essa é a minha oração nessa noite. Que o teu casamento seja inundado pela presença de Deus. Que o relacionamento de vocês e seus filhos sejam inundados pela presença de Deus. Que o relacionamento de vocês e seus chefes sejam inundados pela presença de Deus. Se você passar pelo período difícil, você encontre coragem. Não sei mais viver. Vou chamar o pastor Marcos aqui, por favor, pastor. Onde você estiver, clame pela glória de Deus. Clame pela presença de Deus. Essa noite Deus quer ser seu amigo. Aqui, em casa, no trabalho, na faculdade. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Existe um caminho, acesso livre para você. Em qualquer lugar, seja aqui ou em qualquer outro lugar, se você clamar, Deus vai te responder. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade e o privilégio que vocês me deram de compartilhar essa palavra com vocês. Amém. Deus nos abençoe. Quero convidar todos os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos fazer agora o nosso momento 10, né? O que é o momento 10? Hã? Isso.
é: eu quero que sentem somente os membros da nossa igreja, da Igreja Batista Central de Santa Cruz. Tem mais de 10 pessoas para você abraçar aqui. Tem ou não tem, Bacete? O ministério vai cantar uma música e você vai sair do seu lugar, você vai abraçar essa pessoa que está do seu lado, vai dizer para ela que foi bom adorar o Senhor com ela essa noite. Foi ou não foi? Foi. Nós convidamos ela para adorar o Senhor conosco. Agora a gente vai agradecer. Vai abraçar a pessoa que está do seu lado e vai pedir que ela volte amanhã. Não acabou. Amanhã é o último dia. Pela manhã nós teremos o culto da comunhão, que é o culto da celebração da ceia do Senhor. E à noite nós estaremos encerrando o nosso congresso. Não perca. Amanhã nós estaremos falando sobre uma loucura para Jesus. Então não perca essa oportunidade de vir amanhã conhecer qual é essa loucura. Tá? Agora todos vamos ficar de pé. Enquanto o Ministério Impactos estará cantando, você vai estar cumprimentando especialmente essas pessoas que estão nos visitando essa noite. Amém?